Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui a nossa meditação em João capítulo 10, versículo 10. Jesus falou que Ele é o bom pastor, né? Que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Vida com abundância, né? Então, Jesus fala que Ele, aqui na sua palavra, que Ele é o bom pastor. É o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na épocas antigas, sabemos que Davi foi pastor, né? E certa vez o leão veio para matar, para atacar as ovelhas do seu pai, ele não deixou. Ele foi para cima e defendeu as ovelhas do seu pai. Então já aqui Jesus se declara que ele é ele fala que essas ovelhas são dele, né? São dele. Então, na época de Davi, as ovelhas eram do pai dele, não era dele, era do pai dele. E na época antigas, os pastores eram pagos pelas aldeias, pelas tribos, né? Pagava o pastor para tomar de conta das ovelhas. E ali tinha que dar conta de cada uma ovelha. E mesmo que se uma ferisse ou morresse no campo, ele tinha que colocá-la no ombro e levá-la, né? E apresentá-la ao seu dono, mesmo se ela estivesse morta. Então jamais o pastor deveria abandonar as ovelhas, né? Então o bom pastor, ele nunca abandonava as suas ovelhas no campo. Podia vir urso, leão, né? Que naquela época existiam muitos animais ferozes, né? Até hoje existe, mas não é em grande quantidade que nem naquela época. Hoje tem zoológico, tem órgão que cuida desses animais, né? Já nessa época não existia. Então o cargo de pastor é um dos cargos mais importantes que tem, porque os pastores vão dar conta das ovelhas, cada uma diante de Deus. Assim como aqui na terra, como na época antiga, os pastores davam conta das ovelhas aos seus donos, assim também os pastores de hoje. Eles vão dar conta no juízo final de cada ovelha diante de Deus, diante do Pai, no juízo final. Então, por isso é um dos cargos mais importantes, se não o mais importante. Existem vários cargos, diácono, presbítero, obreiro, mas o de pastor é o mais importante, é o bíblico, né? É o cargo bíblico. Hoje existem muitas invenções, inventam muito cargo, muitas coisas, hierarquia, mas a Bíblia se refere a pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas para Deus, né? Então, Deus confiou esse cargo em você. Eu nunca fui pastor, eu já fui diácono, já fui obreiro, enfim, já fui vice-dirigente, já fui tesoureiro, mas pastor, nunca dirigi igreja, nunca fui. Tive chance, tive oportunidade, mas eu acho um cargo muito importante, né? Porque você cuida das pessoas, cuida das ovelhas de Deus. Então é um cargo muito importante. Muitas pessoas não dão valor nisso, né? Não dão valor nesse cargo. Muitas pessoas estão nessa função, mas não vão atrás das ovelhas, não correm atrás das ovelhas, não procura saber quem são as suas ovelhas. Assume igreja, dirige igreja, mas nem conhece as pessoas, não conhece as ovelhas. Então existe também um mercenário, além do bom pastor, que Jesus se refere, que ele é o bom pastor, ele dá a vida, ele deu a vida pelas ovelhas, que somos nós. Então ele fala também do mercenário. O que é mercenário? Mercenário é uma pessoa que trabalha só por dinheiro. Então o mercenário é aquele que trabalha visando o dinheiro, né? Ele não visa
as almas, as ovelhas, o rebanho, né, de Deus. Ele visa somente o seu bolso, só o seu bolso. Então, tem muitos hoje. Hoje tem muitas religiões, muitas coisas, tem muitos que só visam essa parte. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, né, para mim o mais importante cargo é o de pastor, porque vão prestar conta de Deus, das ovelhas de cada um. Talvez você não dá valor nas suas ovelhas, mas no dia do juízo final Deus vai cobrar de você. Então tem um grande juízo sobre essas pessoas que exerce o cargo de pastor, né, que cuida das ovelhas de Deus. Deus entregou ela em suas mãos para você cuidar delas. Tem muitos pastores que quando vê o lobo vindo, ele foge e deixa o leão devorar as ovelhas. Então Jesus se refere a essas pessoas. Tem o mercenário que trabalha com dinheiro e tem aquele que ele é o lobo, né? Ele só quer apenas a gordura, a lã da ovelha. Ele não se preocupa com ela. E quando ele vê o perigo, e no perigo ele abandona, né? Ele abandona porque não sente amor, não sente compaixão pelas ovelhas. Então tem muitos assim também, né, que não tem amor. E eu tive pastores, graças a Deus, na minha época, que quando eu aceitei Jesus, que eles tinham um grande cuidado, né, muito cuidado. Inclusive ensinava sobre referências bíblicas, fazer pregações. Então foram muito importantes, deram a oportunidade. Então tem pastor que é bom, é uma benção, mas tem outros, né? Então se você está numa igreja e você não se sente seguro com o seu pastor, você não sente segurança nele, né? Que algo de errado tem, né? O pastor ele tem que dar confiança para as ovelhas, porque as ovelhas, o pastor ele protege as ovelhas. Então Jesus está falando aqui que ele é o bom pastor, que ele cuida das ovelhas, que ele protege, né? Que nem Davi, quando o leão veio, ele foi lá e matou o leão, matou o urso para defender as ovelhas. Então a função do pastor também é defender as ovelhas, as suas ovelhas. Então quando alguém vem para acusar, para falar alguma coisa, a função do pastor é proteger, é defender. É como se fosse um escudo, né? O pastor ele é como se fosse um escudo das ovelhas. Qualquer coisa que vem para atacar a ovelha, ele entra na frente, né? Se for preciso para proteger, ele pode até mesmo matar para proteger as suas ovelhas. Diferente de hoje, que hoje os pastores, quando vê alguém atacando as suas ovelhas, ele faz fugir. Então esse não é pastor, não é o verdadeiro pastor, esse é o mercenário, só trabalha por dinheiro. Hoje tem muitos que só visam o dinheiro, trabalha por dinheiro, não tem amor pelas ovelhas, né? Ele só vem na igreja, entra e sai e prega e coisa, mas não tem afeto pelas ovelhas, não tem amor pelas ovelhas. Esse é o mercenário, esse é o ladrão, esse é o lobo, é o lobo devorador, ele não tem amor nenhum pelas ovelhas. Então tem vários tipos de pastores, mas o pastor verdadeiro é aquele que dá vida pelas ovelhas, que vão atrás das ovelhas. Que nem Jesus disse, se uma se perder, ele pode ter 100, mas se uma se perder, ele vai atrás dela e até encontrar. Então a função do pastor é essa, é cuidar das ovelhas de Deus, qual Deus confiou. Na época antiga era as aldeias, as famílias que tinha as ovelhas, dava para o pastor cuidar, era uma profissão, né, de cuidar das ovelhas. Então hoje em dia é a mesma coisa, a função é a mesma, é cuidar dos rebanhos, proteger, né, cuidar, ter afeto. A Bíblia diz que até é conhecida, né, as ovelhas conhecem o seu pastor, né, conhece, ouve a sua voz, né? Quando o estranho vem, ela não ouve. E então isso fala de intimidade, que o pastor ele tem que ter intimidade com as ovelhas, tem que ter intimidade com, que nem eu falei, tem pastor que não sabe nem o nome dos membros.
Pra te ver como as coisas hoje estão mudadas, né? Mas mudou para pior, não foi para melhor. Então, hoje o pastor não sabe nem o nome da igreja, da ovelha. Quanto mais a ovelha sabe o nome do pastor, mas o pastor não sabe o nome das ovelhas. Então, quando a ovelha se perdia, que o pastor ia atrás, o pastor chamava e a ovelha vinha, que estava perdida no campo. Vinha porque ouvia a sua voz e obedecia. Então, o pastor ele tinha o cajado que para separar ali as ovelhas, na hora de prestar conta. Então, o cajado ali para proteger as ovelhas, para orientar as ovelhas, né? Para exortar as ovelhas. Então, e hoje em dia é assim. E hoje em dia é assim. Tá dessa maneira, dessa forma. Hoje em dia, eu não sabe nem o nome das ovelhas. Só quer saber quanto foi que deu os dízimos, as ofertas. No dia a dia, no final de semana, no final do mês, na quinzena, quanto foi que deu, né? Ele só quer saber do dinheiro, quanto foi que deu. Ele não pergunta, o pastor vai assumir a igreja, a primeira coisa que ele pergunta é quanto é que dá a renda, quanto é que dá, quanto a igreja arrecada no final do mês, né? Ele não procura saber quantos membros estão, quem são, onde mora, não vai visitar. Tem carro, hoje em dia tem carro e os pastores não visitam as ovelhas, né? É incrível isso. E na épocas antigas, mesmo o pastor andando a pé, mas ele cuidava das ovelhas, mesmo a pé, de cavalo, de camelo, ele cuidava das ovelhas. Hoje em dia tem cavalo, nas fazendas, as pessoas, ele vai atrás, né? Mesmo de pé ali, Jesus foi atrás da ovelha que estava perdida no mato, né? Então hoje em dia os caras têm carro, tem avião, tem moto, tem coisa, mas não vai atrás das ovelhas. Não vai na casa da ovelha visitar, saber porque ela não está vindo mais para a igreja, não vai conversar com a ovelha, não procura. Os caras têm carro, tem tudo hoje, tem todo o equipamento hoje, né? E não liga, né, cara? Para as ovelhas, é impressionante isso. E o povo parece que, não sei, não lê a Bíblia, sei lá o que é. O povo de Deus hoje é um povo preguiçoso, não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, no jejum. Aí fica só dependendo, né, dos outros, não tem coragem não tem conhecimentos bíblicos, não tem, porque não conhece o pastor verdadeiro, não conhece o pastor falso, não conhece o lobo. A ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor, tem que conhecer quem é o lobo e quem é o mercenário, aquele que só trabalha por dinheiro, o lobo. Então a Bíblia fala aqui que a ovelha verdadeira de Deus, de Jesus, ela conhece o seu pastor. Quando ela vê que o pastor não é de Deus, ela sabe que não é pastor, não é coisa de cima nenhuma, é um mercenário, é o lobo devorador. Então a ovelha também tem que conhecer, mas as ovelhas de hoje que está na igreja hoje, parece que ela não tem conhecimento, não lê a Bíblia, sei lá o que acontece, né? Elas andam com a rosinha na mão, andam com um jornal na mão, mas tu não vê a Bíblia, né? Chega em casa, elas ligam a televisão, vão assistir novela, filme, tu não vê elas lendo a Bíblia uma hora sequer, não conhece nada da Bíblia. Elas passam batido, né? Passa batido. E o lobo engana ela, o devorador, o mercenário engana elas. E elas nem se batem, porque não tem conhecimento nenhum, né? Então as ovelhas verdadeiras, elas têm conhecimento sim do seu pastor. Quando ela vê a voz diferente, ela, opa, tem uma coisa errada aí. Esse pastor aí não é de Deus não. Então essa é a ovelha. A Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo e reter aquilo que é bem, que é bom, né? Então a gente deve examinar as coisas. Então, dê essa oportunidade em nome de Jesus.